Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a resolução comentada da última questão da prova de Física da segunda fase do vestibular 2025 da Unesp. Os links para as resoluções das outras questões de Física estão na descrição. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar! O enunciado da questão 21 é o seguinte: em uma impressora para computadores, gotas de tinta eletrizadas, ao serem submetidas a um campo elétrico uniforme, são desviadas e guiadas para posições específicas de uma folha de papel. Considere que uma gota de massa m igual a 2 vezes 10 elevado a menos 11 kg e carga elétrica Q igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14 coulomb penetra com velocidade horizontal V0 pelo ponto P em uma região em que atuam apenas um campo elétrico uniforme E de intensidade 8 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb na direção do eixo Y e em seu sentido positivo, e o campo gravitacional G conforme a figura. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo que essa gota atinge o ponto Q de coordenadas xq, yq igual a 0,03 centímetros sobre a folha de papel, calcule e tem a aceleração dessa gota de tinta em metros por segundo ao quadrado no trajeto entre P e Q. Então vamos começar aqui resolvendo esse item A. É uma questão então que combina mecânica com eletricidade, né? E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é marcar as forças que estão agindo no objeto em questão, que estão agindo na gota eletrizada. Então, uma das forças que atuam nessa gota eletrizada é a força elétrica, né, que eu acabei de marcar aí na figura do enunciado. Essa força elétrica, ela é vertical para cima, né, porque pela figura aí fornecida, o campo elétrico é vertical para cima. Então a força elétrica, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. E também nesse corpo, nessa gota, atua a força peso, né? Força peso que é sempre vertical para baixo. Então, feito isso, a gente tem que lembrar aqui que a expressão para o cálculo da força elétrica é Q vezes E. Ou seja, para a gente obter aqui o módulo da força elétrica, a gente tem que multiplicar a carga pelo campo elétrico. E o peso, como a gente já sabe, é um conceito bem básico, o peso é igual à massa do corpo, a massa da gota, multiplicada pela aceleração da gravidade, P igual a mg. Bom, agora a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, né, o princípio fundamental da dinâmica, que afirma que a força resultante sobre um objeto é igual ao produto da massa pela aceleração. E aqui, nesse caso, a força resultante vai ser a força elétrica menos a força peso. Tá? Então, colocando aí matematicamente, equacionando, a gente tem que Fe menos P é igual a Ma. Né? Onde A aqui é a aceleração e M é a massa da gota. Então, substituindo aí as expressões da força elétrica e do peso, a gente tem que Q vezes E menos mg é igual a Ma. Agora eu vou dividir ambos os lados dessa equação por m, tá? E passei também o A aqui para o lado esquerdo. Então a gente tem que A igual a Q vezes E dividido por m menos g. Substituindo os valores fornecidos pelo enunciado, a gente tem que a aceleração é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14, vezes 8 vezes 10 elevado a 4, tudo isso dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 11. E também tem que subtrair o g, né? Tem que subtrair aqui também o 10, aceleração da gravidade. Bom, essa fração, ela, numa primeira vista, ela parece um pouco complicada, mas na verdade não é, tá? Trabalhando aí as potências de 10, a gente tem que 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado à quarta
é igual a 10 elevado a menos 10. Dividindo 10 elevado a menos 10 por 10 elevado a menos 11, nós obtemos 10, tá? E agora, multiplicando o 4 por 8, a gente tem 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. Então, 16 vezes 10 vai dar 160. E 160 menos 10 vai dar 150, tá? Então, a aceleração da pedida, a aceleração dessa gota de tinta é igual a 150 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aí uma questão que combinou eletricidade, né, mais especificamente eletrostática, com o tópico de mecânica, que é o tópico de dinâmica, né? Um ponto bem positivo é que as contas foram fáceis de serem feitas, tudo aqui com o número redondo, né? E assim, eu achei esse aqui um item bacana, um item de nível médio, tá? Tinha que analisar bem aí o que estava acontecendo para chegar na resposta correta. Item de nível médio. Agora, o item B. A diferença de potencial em volts entre os pontos P e Q e o trabalho realizado pela força elétrica em joules no trajeto entre P e Q. Bom, então vamos aqui começar calculando a diferença de potencial. Aqui é interessante lembrar desse conceito de potencial elétrico, tá? O potencial elétrico nada mais é do que uma grandeza que mede a quantidade de energia que é necessária para transportar uma carga de um ponto até outro, né? Então, por esse conceito, a gente tem que também ter em mente que ele vai ser proporcional ao campo elétrico, né, que está agindo aí nessa região, e também a distância, tá? Então, para a gente poder calcular essa diferença de potencial, que eu estou chamando aqui de U, a gente multiplica o campo elétrico E pela distância percorrida, né? U é igual a E vezes D. Então, utilizando aí os dados do enunciado, né, como o E é 8 vezes 10 elevado a quarto newton por coulomb, e a distância aqui percorrida é 0,3 centímetros, lembrando que aqui tem que converter para metro, tá? Então 0,3 centímetros é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros, tá? Tem que lembrar aqui que as unidades têm que estar num sistema internacional de medidas. Então, fazendo aí a conta, a gente tem que essa diferença de potencial é igual a 24 volts, tá? Isso aqui resolve a metade desse item. Para resolver aqui a outra metade, a gente vai ter que fazer o cálculo do trabalho realizado pela força elétrica, né, nesse trajeto entre P e Q. Aqui a gente tem que lembrar, aqui lá da mecânica, do conceito do trabalho de uma força. Trabalho de uma força é o esforço realizado pela força para deslocar um corpo, nesse caso aqui a gota eletrizada, né, entre diferentes pontos, né, independente do caminho que está sendo realizado. Bom, então, por essa definição, tá, a gente tem que o trabalho da força elétrica vai ser igual ao módulo da força elétrica multiplicado pela distância, tá? Aqui por essa definição. Nós sabemos aqui do item anterior que a força elétrica ela é dada por Q vezes E. Então, aqui fazendo a substituição, a gente tem que o trabalho da força elétrica é Q vezes E vezes D. Só que, olha só, está aparecendo aqui o E vezes D, que foi o que nós calculamos aqui na parte anterior, né? Que aqui é a diferença de potencial, é o U. Então, fazendo a substituição, a gente tem que o trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. Então, substituindo aí os valores, a gente tem que o trabalho da força elétrica é 4 vezes 10 elevado a menos 14 vezes 24, né, que fazendo as contas, a gente vai chegar em 96 vezes 10 elevado a menos 14 joules, tá? Então, isso resolve o item B, né? Então, achei aqui também um item de nível médio, tá? Tinha que ter um conhecimento aqui um pouco mais específico aqui dessa parte de diferença de potencial e de potencial elétrico, né? E também ajudaria bastante a lembrar aqui dos conceitos da mecânica, lá da dinâmica, relacionadas aqui a trabalho de uma força, tá? E com isso, nós concluímos a resolução das questões de física.
da prova da segunda fase do vestibular 2025 da Unesp. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu vou pedir aí o like e a inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!